Se você é concurseiro, eu tenho certeza que em algum momento da tua vida tu já deve ter ouvido falar que o melhor jeito, o melhor método de aprender alguma matéria é fazendo questão. Com certeza você já ouviu isso. Fazer questão, provas anteriores, aprofundar a matéria. Ou então, que o melhor bizu para tu pegar realmente a matéria, para tu revisar alguma coisa, você participando de algum viradão ou de algum aulão. Eu tenho certeza que você também deve ter ouvido isso. Eu não tenho nada contra essas coisas, mas o único problema é quando a galera quer fazer isso, mas esquece de fazer outras coisas. E geralmente essas coisas são coisas básicas e muito primordiais. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas, né, ter isso em mente, que, pô, fazer questão ajuda muito, tu aprende fazendo questão e realmente aprende, só que a pessoa, ela não tem constância durante a semana nos estudos. E aí ela meio que quer trocar, entende? Ela meio que quer trocar ao invés de usar para complementar. Tem uma diferença. Então, trocar é você, por exemplo, que não tem constância ao longo da semana, né? Pô, passou um semestre cagado. Você estudava dia sim, dia não, semana sim, semana não. Passou um semestre cagado e aí, de repente, você quer tirar um dia para você fazer questões de provas anteriores, na ilusão que tu vai aprender o que tu deveria aprender em uma semana. Só que não é assim que a banda funciona. Aliás, se fosse assim, a vida seria muito injusta, não é mesmo? E aí não seria nada meritocrático, né, você passar em um concurso. Ou então a questão de viradão e de aulão, é a mesma coisa. A pessoa, ela, às vezes, mal sabe, cara, matemática básica, né, ou, sei lá, qualquer coisa básica, não sabe o mínimo da matéria e ela quer trocar ao invés de complementar. O que seria complementar? Seria uma pessoa, seria um estudante, um concurseiro, que ele, pô, faz o dever de casa dele, cara. Faz o básico, faz o arroz com feijão, que é o quê? Que é estudar durante a semana inteira, que é a pessoa revisar na moral, que é a pessoa seguir o edital, tal. Maravilha. E também participa de viradão, e também participa de aulão, e todas essas coisas. E é sobre isso que é o vídeo de hoje, combatente. Hoje a gente vai falar sobre a ordem das coisas. E é justamente o motivo desse título. Que entender justamente que existe uma ordem me deixou muito mais perto da aprovação do que eu imaginava. E curioso que eu descobri isso não foi assim, foi de um modo assim muito natural, não foi meio que alguém falou, olha, existe uma ordem aqui para ser seguida, né? Tal. Não, ninguém me falou. E você está tendo o privilégio hoje de ouvir alguém falando isso, né? Alguém que já passou pelo caminho da aprovação, alguém que talvez tenha a carreira que você quer, né? Isso, se você quer seguir a vida militar também. Enfim, cara, isso é uma coisa que ajuda muito você saber que existe uma ordem para as coisas, beleza? Então, novamente, se você tem na cabeça de que, pô, eu vou aprender por questão, provas anteriores e tal, legal. Faça isso, beleza? Ou continue fazendo isso, se você já está fazendo isso, mas não deixe de fazer algumas coisas básicas que a gente vai estar conversando aqui no vídeo de hoje. E vamos começar? E a coisa número um, o ponto número um básico que todo concurseiro tem que ter, beleza, é a parte do planejamento. Eu sei que muitas das vezes é chovendo molhado, com certeza tu já deve ter ouvido falar sobre planejamento, mas, cara, volto a dizer, é muito importante. Aliás, às vezes, as coisas óbvias, elas precisam ser ditas, cara. As coisas óbvias precisam ser ditas porque muitas das vezes a gente está procurando tanto bizu, tanta novidade, que a gente esquece de fazer o básico, entendeu? Então, as coisas óbvias, elas precisam ser ditas. Bem, legal. Como assim planejamento? Cara, planejamento é o teu trilho para você basicamente chegar na tua aprovação, para você, pô, finalizar o edital, para você revisar faltando, pô, com uma antecedência legal, tá ligado? Para tu finalizar o edital com uma boa antecedência antes da prova, para tu fazer uma revisão massa. Então a parte do planejamento é muito importante. A parte do planejamento é muito importante. Eu descobri isso, né? Eu já sabia que era importante, mas assim, eu dei uma atenção maior para isso quando, eu lembro muito bem, quando eu estava no meu cursinho preparatório, na época era um cursinho preparatório presencial, e aí veio um cadete da AMAN, um menino que estudava lá, era ex-aluno daquele cursinho, e aí ele voltou para trocar uma ideia com a gente. E cara, esses encontros assim, essas conversas, elas são muito valiosas, cara, de gente que já passou, entende? Que já tá na tua frente, e aí para trocar uma ideia. E aí ele falou um pouco do cronograma dele. E foi ali que eu comecei a dar mais atenção para a questão do cronograma e eu parei realmente para montar o meu. O curso ele fornecia um cronograma lá das aulas, mas eu parei para montar o meu cronograma, que aí também é uma coisa diferente, né? Tem o cronograma do curso, que muitas das vezes o próprio fornece,
que é, pô, as aulas que você vai ter ao longo da semana, tal, legal, mas tu não estuda, né? O concurseiro, você no caso, né? Não vive só de aula do curso, né? Pelo menos você não deveria viver só de aula do curso. Tu deve viver também do tempo off, fora das aulas do curso. Você me entende? E na verdade é isso que vai construindo, é isso que vai fazendo você realmente aprender. E aqui eu já estou emendando um ponto no outro, né? Então, só para encerrar, o primeiro ponto foi a questão do planejamento, tá? E o segundo ponto é o ponto do estudo, beleza? E é uma coisa talvez um pouco óbvia, mas assim, quando eu falo para você estudo, é fora do curso, tranquilo? Fora daquele momento da aula. Então, independe se você está fazendo EAD ou então tu tem aula presencial. Cara, no momento que tu tá ali, sentado na cadeira, assistindo o professor falando, ou tu tá na sala de aula, que seja, cara, tu tá absorvendo matéria nova, beleza? Tu tá aprendendo. Então, eu não considero aquele momento ali sendo propriamente dito de estudo, tá? Estudo pra mim é você realmente aprender aquela coisa. Então, no momento que tu tá na sala de aula entrando informação nova ali pra você, no seu cérebro, legal, tu tá entendendo, tu tá assimilando, mas assim, até você entender mesmo, falando do sentido completo da palavra, cara, isso demora tempo, pô, pelo menos um dia aí, porque é difícil, cara, tu entender uma parada na mesma hora que tu tá recebendo e daqui a pouco tu já fazer questão de prova no mesmo dia, entende? Então é uma parada que leva tempo, é uma parada que tu tem que investir, pô, esforço ali pra fazer exercício, beleza? Fazer exercício, fazer questão e todas aquelas coisas que você já sabe, errou, ver resolução. Então, esse é o momento mesmo de estudo. É o momento off, é o momento fora da sala de aula, entendeu? E é uma coisa muito importante, tá? Então, não sei se você já tinha isso em mente, mas assim, o estudo acontece quando ninguém tá vendo. O estudo acontece fora do contato com o professor. É você, muitas das vezes, a mesa e seu PC, sei lá, o seu caderno, entendeu? Então, o estudo, ele começa aí, tá? E é isso que é o estudo. O estudo não é sentar na sala de aula e você vai pirar. O estudo é esse momento aqui off. Tranquilo? Então, esse é o nosso segundo ponto. Nosso terceiro e último ponto é a parte da constância. Cara, não tem como. Método de estudo, todo mundo tem. Jeito de estudar, cada um tem suas particularidades. Então, tu vai ver gente que, sei lá, estudou só fazendo questão, outras pessoas, o que eu não indico muito, mas tem gente que estudou só fazendo questão, tem gente que estudou vendo 4 matérias por dia ou 3 matérias por dia, tem gente que estuda vendo 2 matérias por dia, 1 matéria por dia, sei lá, cara. Mas em todo mundo que passa no concurso tem sempre algumas coisas em comum, tá ligado? Então, método de estudo, o que cada um fez para conseguir a aprovação, velho, foram coisas diferentes, entende? Mas tem sempre elementos em comum. E, poxa, um elemento em comum muito forte é a parte da constância, beleza? É a parte da constância. E, pô, esse é um assunto muito grande, muito abrangente, que é impossível eu esgotar o assunto somente nesse vídeo, mas eu queria falar de um único ponto acerca da constância, que é sobre a motivação. E não, motivação não é ver aquele vídeo no YouTube que vai te trazer, né? Pô, eu lembro que, só abrindo um parênteses, né? Modesta parte, eu lembro que quando eu estudava no cursinho, eu muitas das vezes tinha dia que, né, a moral ia lá embaixo, né? A gente ficava meio low, meio chateado com a vida e tal. E aí eu colocava no YouTube ali vídeos do Cristiano Ronaldo. Mano, você é louco ver um vídeo do Cristiano Ronaldo fazendo gol, driblando, com aquela musiquinha de fundo, eletrônica, bar. Cara, inspira qualquer um, tá ligado? Inspira qualquer um. Então, essa era a minha, entre aspas, motivação, mas isso não é motivação de verdade, beleza? Isso pode te deixar talvez animado, alegre, mas isso não é motivação de verdade, safo? Motivação, cara, não é essa energia boa, não é essa vibe boa. Motivação não é um sentimento, beleza? Motivação é algo tão racional quanto a nossa conversa que a gente está tendo aqui agora. Motivação é simplesmente um motivo para você executar uma ação, tá? E esse motivo, ele, cara, tem que ser um motivo muito bom, porque tu vai precisar executar aquela ação todos os dias, tá ligado? Por exemplo, hoje eu faço academia e eu tenho na minha cabeça os motivos pelo qual eu faço academia. E olha só, é importante, mas é muito importante que você saiba os motivos não só a longo prazo, mas a curto prazo também. Beleza? Presta atenção que essa é uma parada muito importante. Que tu saiba que tu tem os teus motivos a longo prazo, mas principalmente, você tá comigo?
principalmente a curto prazo também, tá? Porque a longo prazo, todo mundo sabe, eu tô estudando para ganhar dinheiro, para passar no concurso e tal, beleza? Mas muitas das vezes, passar no concurso, cara, vai demorar 6 meses, 1 ano, 4 anos. Eu já tive aluno que passaram no concurso no 5º ano, beleza? E, pô, é muito tempo, velho. Então, até lá, imagina, uma pessoa que está começando aqui no 1º ano de estudo e vai até o 5º ano. É muito tempo, a pessoa já fez várias provas. E pelo fato do obstáculo dela, do motivo dela ser o dinheiro, ser a aprovação que está distante, olha só, pelo fato disso estar distante e a caminhada ser longa, muitas das vezes, o que acontece? A pessoa ela vai desanimando, por quê? Porque não chega lá. Não chega lá, parece que nunca vai chegar, ela vai desanimando e de repente ela tem vontade de desistir e ela desiste, entende? Ou então ela fica inconstante, né? Aquele não chove, não molha, não chove, não molha. Então é importante que tu tenha a tua meta de longo prazo, mas que tu também esteja vendo o teu motivo para ação, tá ligado? Que o teu motivo também esteja ligado a uma parada de curto prazo, entende? Então, exemplo, quando eu estava estudando, numa época mais ativa da minha vida, de concurso tal, tinha minha meta de longo prazo, então era virar aluno especialista, era ser aprovado, era ganhar dinheiro, estabilidade, etc, etc. Honrar o meu país, né, passando no concurso de aeronáutica. Além disso, eu também tinha minhas metas de curto prazo, que não era algo assim tão sistemático, mas era algo que eu via, observava e eu gostava. Que era o quê? Era tipo, velho, que maneiro, cara, tô aprendendo essa parada aqui. Cara, essa lista aqui de 15 questões eu fiz 14. Pô, daqui a pouco tem o simulado do curso, eu quero estudar para estar em primeiro de novo. E é um detalhe realmente interessante. Tipo, eu nem sabia que no meu cursinho tinha meio que essa classificação, né? De primeiro, segundo, terceiro, quarto. E eu fiz o primeiro simulado, acabou que eu fiquei em primeiro. Cara, eu gostei daquilo. E aí eu quis. Pô, aquilo foi um motivo a mais, cara. Eu já tava estudando, mas foi um motivo a mais para eu continuar estudando, para eu continuar em primeiro. E realmente funcionou. No segundo simulado também fiquei em primeiro. Então, cara, é tu enxergar graça, tá ligado? Nas coisas que você tá fazendo no agora, mano. E não nas coisas só do futuro. Entende? Então, esse deve ser o teu motivo para ação. Não só a longo prazo, mas também a curto prazo, tá? Bom, o videozinho de hoje é esse, é um pouco mais curto. E que você tenha em mente essas ordens, ou melhor, essa ordem de você fazer as coisas. Não adianta a gente, né, como os mais antigos dizem, né, passar os pés pelas mãos, né, ou então passar os bois na frente da carroça. É algum ditado assim, né, não adianta você querer acelerar as coisas, tá? Tem uma ordem a ser cumprida, claro, tudo isso é muito bom que a gente conversou, mas no seu devido tempo. Beleza? Bem, só pra gente encerrar o nosso vídeo, vou dar um aviso bem rapidinho. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas no dia 5 de março eu vou inaugurar o meu curso chamado Equibalo. Esse primeiro mês vai ser o mês promocional e ele vai estar custando no R$ 9,90. E o que é Equibalo, para você saber um pouco do que é? Equibalo vai ser basicamente minha plataforma de estudo, onde lá você vai aprender a ter mais produtividade e a estudar do jeito certo, que muita gente, infelizmente, acaba estudando de maneira errada. Tá? Então, o curso ele vai inaugurar em março e o primeiro mês é igual ao Smart Fit. Não sei se tu é do mundo da maromba, mas o primeiro mês vai ser R$ 9,90. Então, cara, aproveita. Aproveita que você vai ter contato comigo, você vai ter contato com outros alunos também, com uma galera muito braba que quer estudar. Beleza? Por hora, a gente tem a lista de espera para você ficar ligado em quando vão abrir as inscrições. Essa lista de espera tá aqui na descrição do vídeo. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aí o que você achou. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Fique com Deus. Muito obrigado.